conflitos de interesse são nenhum. E o Staphylococcus aureus, então, é um agente que, quando a gente vai pensar no seu tratamento e o que é o objeto dessa aula, a gente tem que sempre pensar, então, na questão da sensibilidade, né, a oxacilina ou a outras drogas. Tem um conceito aqui que eu já falei também na aula do curso pré-congresso, que eu vou passar mais, que é o efeito inóculo. Isso tem a ver com as opções terapêuticas para infecções por Staphylococcus aureus oxassensível. Quando a gente vai pensar em vancomicina, que é uma droga pivotal aí no tratamento do Staphylococcus aureus oxaresistente, é uma droga que tem sua eficácia comprovada, mas ela tem alguns percalços. Diga-se a necessidade de monitoramento do seu nível sérico e respondendo pela característica farmacocinética dela, em que a gente tem que ter uma área sobre a curva, sobre o MIC, tem que atingir uma determinada razão para que a gente tenha um efeito terapêutico adequado. Tem questões que são relativas à sensibilidade da vancomicina e a questão da elevação da concentração inibitória mínima para níveis acima de 1, que pode ter implicações terapêuticas. A relação entre, então, essa concentração inibitória mínima um pouco mais elevada e qual o seu possível correlação com o desfecho do paciente. E, por fim, eu vou falar sobre alguns outros agentes, não vou falar sobre os agentes que não estão disponíveis para o Brasil, inclusive por questão de tempo. Bom, vamos lá. Então, eu até peço perdão para quem já esteve na aula do curso pré-congresso, porque alguns slides vão ser repetidos, porque tem a ver com a temática da aula. Então, a oxacilina a gente sempre ouviu falar que é a melhor droga, né, para tratar infecções por Staphylococcus aureus oxassensível. E da onde veio isso? Provavelmente veio disso, né? Então, na década de 60, quando as cefalosporinas foram desenvolvidas, observou-se que algumas delas eram relativamente inativadas por cepas de Staphylococcus aureus que eram produtores de beta-lactamase. Essa inativação, ela em geral estava associada com maiores inóculos, e na década de 70, quando elas começaram a ter seu uso um pouco mais disseminado na prática clínica, foram relatos de casos de falha de tratamento de infecções estafilocócicas, principalmente aquelas de maior gravidade. Bom, as beta-lactamases produzidas pelo Staphylococcus aureus são codificadas pelo gene BLAZ. São quatro beta-lactamases, A, B, C e D, de acordo com sua sequência de aminoácidos e com o substrato preferencial para sua hidrólise. Elas apresentam uma cinética de hidrólise para as penicilinas que é muito semelhante, porém elas variam com relação às diferentes cefalosporinas. Dos trabalhos que se acumulam até hoje, então as beta-lactamases do grupo A e C parecem ser aquelas que têm a maior taxa de hidrólise da cefazolina. Bom, o efeito inóculo, ele então tem a ver com essa observação de uma maior taxa de hidrólise. E qual é a definição dele? Então, a definição do efeito inóculo é um aumento significativo da concentração inibitória mínima para a cefazolina, quando o inóculo ele aumenta do padrão, que é 10 a quinta unidades formadoras de colônia, para 10 a sétima. Então, ocorre um aumento de MIC quando você coloca inóculos bacterianos maiores. Esse gráfico aqui ao lado, ele ilustra bem, né? Então, é um trabalho que mostra cepas produtoras de beta-lactamase do tipo A, que quando o teste de sensibilidade era realizado com o inóculo padrão de 10 a quinta, a gente percebe aqui o MIC habitual de 2, né? E elas eram uniformemente sensíveis. Porém, quando o teste de sensibilidade é realizado com um inóculo maior, isto é, 10 a sétima, a gente observa uma faixa muito maior, né, de concentrações inibitórias mínimas, inclusive muitas dessas cepas ultrapassando o limite de sensibilidade, que é 16 microgramas, chegando até 128. Então, isso embasa, provavelmente, essa questão de um pior desfecho, né, do uso das cefazolinas em infecções de maior gravidade. Eu vou apresentar aqui apenas um trabalho, que é o trabalho mais recente, mas existem outros que versam
sobre essa questão de uma possível falha terapêutica com o uso de cefazolina. É uma coorte relativamente pequena, de 77 pacientes que contribuíram com 89 amostras para este estudo, sendo que 42 destes pacientes apresentavam cepas com efeito inóculo. Esses pacientes apresentaram, então, no desfecho, uma mortalidade no 30º dia maior, de 39%, bem acima dos 15% daqueles pacientes que não apresentavam cepas com efeito inóculo. E as cepas, as beta-lactamases predominantes, como eu já falei lá atrás, se confirmaram ser do tipo A e do tipo C. Um outro fator que foi independente aqui para a falha terapêutica e mortalidade foi a bacteremia persistente. Bom, eu só vou falar sobre esse trabalho da cefazolina com possível correlação, mas vou falar aqui rapidamente de 3 meta-análises que compararam o uso de oxacilina com cefazolina. Esse estudo contribuiu com mais de 4.700 pacientes, cujo desfecho era mortalidade, cura clínica, recorrência da infecção, efeitos adversos e suspensão da droga por efeitos adversos. Poucos pacientes estavam incluídos nessa meta-análise, com endocardite ou pacientes em terapia intensiva. O que eles acharam? Eles acharam que houve uma mortalidade menor em pacientes que usaram cefazolina como a base do tratamento. Houve uma cura clínica maior nesses pacientes. Só observem aqui que realmente ele é muito próximo do 1, né, mas não deixa de ser significativo, e principalmente na cura clínica é muito próximo do 1 também. Mas, uma meta-análise, né, tem as suas limitações. Vamos lá, a recidiva ela foi semelhante dos 2 grupos, mas o que realmente chamou a atenção foi a suspensão por efeitos adversos, que foi muito maior no grupo da oxacilina. Os efeitos adversos mais frequentes foram hepatotoxicidade, vocês vão ver numa última meta-análise lá. Tá? Então, essa daqui é uma outra meta-análise que também compara desfechos clínicos. Também mais de 4.000 pacientes, a maior parte tratados com oxacilina. Mortalidade, então, os desfechos foram mortalidades de 30 a 90 dias, falha clínica, interrupção por efeitos adversos e recorrência. Os achados foram muito semelhantes, com uma mortalidade menor no grupo da cefazolina, 0,63, também vejam aqui, né, bem próximo. A suspensão por efeitos adversos já teve um resultado mais robusto, né? Realmente a gente percebe que a cefazolina parece ser mais segura. É um estudo razoavelmente heterogêneo, né, o que é de se esperar nesses estudos retrospectivos, e a conclusão que a meta-análise chega é que, então, provavelmente a cefazolina é uma droga que pode ser usada em caso de bacteremia, sempre a gente olhando esses resultados com algum cuidado, né, por se tratar de meta-análise. Essa daqui é a última meta-análise que avaliou somente a segurança das drogas, né, então, e foram incluídos 14 estudos. E os desfechos que foram favoráveis à cefazolina foram insuficiência renal, nefrite intersticial, hepatotoxicidade e interrupção por efeitos adversos. Todos esses menores no grupo da cefazolina. Neutropenia, racho cutâneo, trombocitopenia, diarreia e infecção por Clostridium, não houve diferença entre os grupos. Bom, então, agora que eu vou passar para a parte que a gente vai falar um pouquinho sobre a vancomicina novamente. Então, a vancomicina, como vocês sabem, é uma droga que a sua farmacocinética, ela depende de uma relação entre a área sobre a curva e a concentração inibitória mínima do agente, né, respeitando, como eu disse, essa equação, tendo que ser maior que 400, essa relação. E existem estudos e relatos que mostram um provável aumento, ou pior desfecho, aumento de mortalidade, quando as concentrações inibitórias mínimas são 1,5 a 2 acima, né, para a vancomicina. Então, qual que seria a causa inicial, né, a hipótese? Bom, quando a gente tem aqui um MIC mais elevado, a gente vai, consequentemente, ter uma área sobre a curva diminuída. Então, essa relação vai ser que a gente vai ter uma área menor, com um MIC maior, e, portanto, essa relação vai cair ainda mais. Então, isso daí embasaria um risco maior de um desfecho
desfavorável. Bom, o que foram encontrados na prática clínica? Além de inúmeros relatos, eu vou trazer aqui somente também 2 meta-análises. Essas meta-análises falam sobre o quê? Há relatos conflitantes. Essa primeira mostra que houve uma falha de tratamento maior nos tratamentos de pacientes com Staphylococcus aureus mas também tem aqui incluídos alguns poucos estudos com Staphylococcus sensível. E o que eles viram aqui, houve uma associação de uma falha terapêutica maior. Nessa meta-análise, eles incluíram estudos de sítios, de todos os sítios, todos os tipos de infecção, não só infecção de corrente sanguínea. Então essa é uma revisão sistemática de 2012, essa segunda aqui fala de 2014, um pouquinho mais recente, que só avaliou infecções de corrente sanguínea, e eles não acharam essa correlação. Quer dizer, quem tinha MIC maior, MIC menor, teve o mesmo desfecho. Também uma coisa curiosa que surgiu nos últimos tempos são relatos de que, de mesmo Staphylococcus aureus, que fossem sensíveis à oxacilina, porém que apresentassem um MIC um pouco mais elevado para a vancomicina, diga-se sempre, eu vou falar aqui acima de 1,5, eles poderiam ter um desfecho pior do tratamento, mesmo quando tratado com oxacilina. Então aqui nós temos 2 publicações de 2011, onde houve um pior prognóstico no tratamento de infecções por Staphylococcus resistentes à oxacilina, quando eles tinham um MIC maior, né? Principalmente evoluindo com bacteremias complicadas, né, focos metastáticos, endocardites e outras situações. E nesse outro estudo aqui, houve um aumento da mortalidade também nessa característica de pacientes. Mesmo aqueles tratados adequadamente com oxacilina tiveram um pior desfecho quando a cepa tinha um MIC maior ou igual a 1,5. Bom, mas aqui a gente vê, como é sempre assim, esse estudo mais recente, que eu não coloquei o título, por questão inclusive de espaço, né, ele não encontrou nenhuma diferença, né, entre cepas que tenham ou não um MIC mais elevado. E aqui tem um outro trabalho que é de 2017, que avaliou em pneumonias por Staphylococcus aureus que tinham um MIC mais elevado e também não encontrou nenhuma diferença. Então, que a gente vê que é um assunto complicado. Vamos lá, rapidamente, os glicopeptídeos que nós temos disponíveis aqui. Qual é melhor, vanco ou teicoplanina? São 2 meta-análises que basicamente acharam, ambas, que para diversos tipos de infecção, tanto as comprovadas quanto as com tratamento empírico, o único desfecho que foi diferente foi a toxicidade. A toxicidade, insuficiência renal, foi aquela que apresentou diferença, porém o desfecho clínico, cura, enfim, foram semelhantes entre o grupo, inclusive nessa segunda meta-análise da direita, há uma tendência de um desfecho melhor com a teicoplanina, embora não tenha havido nenhuma diferença estatística. Então, aparentemente, são drogas que podem ser usadas de forma intercambiada. Bom, agora, nesse momento final, eu vou tentar, então, responder as perguntas que são o tema da aula, né? Então, nas infecções de corrente sanguínea para Staphylococcus aureus, qual é a melhor terapia? Como eu mostrei ali, então, tem estudos recentes que mostram que possivelmente a cefazolina tem um perfil de segurança melhor e, no mínimo, um desfecho ou uma capacidade de terapia semelhante à oxacilina, né? Inclusive com tendência melhor nesse desfecho. A dúvida aqui ficaria com relação à endocardite, que tem poucos estudos e tem bastante relatos de casos de falho de terapêutica com cefazolina. Então, em princípio, seria evitada nessas situações. Agora, aqui no Brasil, eu acredito, e aí precisaria fazer uma enquete, a maior parte das pessoas eu acredito que use a oxacilina como a droga de escolha, mas talvez se quiser usar cefazolina, infecções de maior gravidade, talvez você possa começar com oxacilina, uma vez que a bacteremia esteja controlada, uma vez que o foco esteja contido, tenha sido desbridado, você pode tratar eventualmente com cefazolina, que tem um perfil de segurança melhor e talvez um desfecho no mínimo semelhante, tá? A questão da dose da cefazolina, eu acredito que em infecções graves a gente deva usar doses maiores,
né? Eu mostrei numa outra aula aqui a dose de 2 gramas de 8 em 8, que eu acho que não é o padrão da maior parte das pessoas, mas que também talvez possa sobrepor a questão do efeito inóculo, que é uma coisa, em princípio, não comprovada, mas que em infecções graves vale a pena a gente ficar atento. E, por fim, eu acho que vale a pena nas nossas instituições a gente ficar de olho na concentração inibitória mínima para vanco mesmo nesses casos, só para a gente saber o que está acontecendo e tentar fazer alguma correlação. Por enquanto, nada muito definitivo com relação a isso. Então, a infecção de corrente sanguínea por Staphylococcus aureus resistente, adapto é melhor que a vanco? Como é que é essa questão, né? Então, o estudo de 2006 foi o estudo de não inferioridade que mostrou que a daptomicina é comparável ao tratamento padrão, que seria ou uma penicilina anti-estafilocócica ou gentamicina ou vancomicina, então a dapto não foi inferior, né? Existem estudos, caso controle, séries de casos que sugerem que talvez a daptomicina seja uma droga que possa ter um desfecho melhor, principalmente quando usada em doses maiores, mas com as doses maiores vem também mais efeitos adversos. Então, mas o que a gente tem de estudo é que pelo menos a terapia que seja primária com daptomicina, ela é eficiente, ela é segura, porém a gente não teve nenhum estudo randomizado, não conseguiram fazer estudos randomizados por não conseguir agregar o número de pacientes para saber se ela é superior à vancomicina. Então, até então, nós não temos esse dado. O que nós temos de problema com relação à daptomicina? A daptomicina já está bem estabelecido a falha de tratamento quando já falhou com vancomicina, ou mesmo quem já tenha sido tratado com daptomicina, o que torna ela complicada para a gente usar em casos de resgate, certo? Vamos lá. Só para falar da ceftarolina, é uma droga que é uma droga com anti-estafilocócica, anti-Staphylo aureus, que é aprovada para infecção de partes moles e pneumonias adquiridas na comunidade, mas ela tem, né, o espectro para Staphylococcus aureus. Então, existem estudos que já, em casos refratários, que não respondem bem ou bacteremias complicadas, o uso muitas vezes associado da ceftarolina, com possíveis bons resultados. Os estudos in vitro mostram realmente, aparentemente, um efeito bactericida elevado, muitas vezes um efeito aparentemente cinético com a daptomicina, e nós temos vários relatos de casos aí que mostram talvez um tempo menor de bacteremia, mesmo uma resolução da bacteremia quando a gente usa a ceftarolina, muitas vezes em adição. Esses estudos, alguns são feitos com doses mais altas, mas também com efeitos mais tóxicos, né? Então, a ceftarolina em 2016, se não me engano, teve uma aprovação para uso em bacteremia, está nessa referência aí do Medscape aí embaixo, em bacteremias que sejam oriundas de infecção de partes moles. Foram 20 casos dentro da coorte de 600 e tantos pacientes que estudaram as infecções de partes moles. Então, tem uma brecha aí para conseguir usar em alguns casos seletos. Quais são as recomendações atuais, né, na verdade de 2011, do IDSA? Então, você vai usar a vancomicina, desde que o MIC seja menor ou igual a 2, por conta dessa dificuldade de realmente estabelecer se há ou não um pior desfecho. Então, se a resposta clínica for adequada, você mantém a vancomicina. Se a resposta for inadequada, bacteremia persistente, você deve substituir. Como? Usando daptomicina, talvez em doses mais elevadas, em associação com outras drogas. Gentamicina, rifampicina, linezolida, até Bactrim eles sugerem. A ceftarolina, então, aqui, ela vai entrar como uma droga talvez promissora, mas a gente ainda carece de mais estudos para saber se ela vai ter essa indicação mesmo. Tá? Então, a pneumonia por Staphylococcus aureus, já estou acabando, vancomicina e linezolida, né, esse estudo comparativo que foi de 2012 mostrou que a resposta clínica microbiológica ao fim do tratamento, na análise por protocolo, teve um efeito aí, vamos dizer, marginal, né, em termos de ser significante, 0,04, porém, mas sem diferença na mortalidade. Porém, quando você
ver a análise de intenção para tratamento, realmente não houve diferença nenhuma. O custo foi semelhante nessa mesma coorte, feito num estudo posterior. Tá? Então, o que nós temos? A ceftarolina, intuitivamente, é uma droga que, por ser licenciada para tratamento de infecções pulmonares e ter espectro, intuitivamente a gente acha que ela tem um papel que pode ser usado, porém existem relatos de casos com relação a boas respostas com relação a isso, mas as recomendações atuais indicam vancom ou linezolida, sempre levando então em consideração a questão de efeito adverso, custo, enfim, dependendo de onde você está. E aqui, naqueles casos onde você tem pneumonias necrotizantes ou sabidamente cepas produtoras de leucocidina de Pantofovir, por ser drogas que inibem a síntese proteica, você pode usar linezolida ou talvez vancomicina associada à clindamicina, certo? Estou acabando. Então, a pneumonia, não há estudos muito bem estabelecidos sobre isso, eles são de baixa qualidade. O que se sabe é que não se deve tratar a pneumonia por estafilococcus sensível com vancomicina, que daí sim o desfecho é pior. E as recomendações dos últimos guidelines do DSA falam para usar ou penicilina anti-estafilocóccicas ou cefazolina, e como opção, uma baixa evidência aí a clindamicina. Último slide, então, o resumo disso tudo é que a gente tem várias drogas, mas nem todas podem ser usadas em todas as situações clínicas. Em estudos mais recentes, parece que a cefazolina é uma droga segura e que cada vez mais pode vir a ser, embora a gente não tenha estudo robusto, né, randomizado com relação a isso. E a vancomicina, apesar de estar aí há 50 anos, efeitos adversos, nenhuma droga definitivamente conseguiu desbancar a vancomicina, né? Incrível. Enfim, ela continua sendo usada na maior parte das recomendações, e a teicoplanina em algumas situações clínicas, ela parece também ser segura, né? Exceto talvez em endocardite, a gente tem que pensar na questão da dose, que é muito variável, cada um usa uma dose. Linezolida e daptomicina são opções já comprovadas terapêuticas, tanto para pneumonia como para infecção de corrente sanguínea, e a ceftarolina é uma droga promissora, porém, a gente ainda precisa de mais estudos. Essas daqui são as referências bibliográficas. Obrigado.